Olá! Para quem está na jornada dos concursos, a geografia do Tocantins é um tema que simplesmente não dá para ignorar. Nesta aula, a gente vai decifrar dois tópicos cruciais, daqueles que despencam em prova: as coordenadas geográficas, que são tipo o RG do estado no mapa, e a formação dos seus municípios. Vamos focar naquilo que realmente importa para a sua aprovação. Olha só o nosso roteiro bem simples e direto. Primeiro, a gente vai entender a localização exata do estado, falando de coordenadas e pontos extremos. Depois, vamos mergulhar nas divisões regionais e aqui tem um detalhe importante. Vamos ver tanto a antiga quanto a nova, viu? Na sequência, a gente entende como o mapa municipal do estado evoluiu e, claro, no final, aquela revisão caprichada com os pontos-chave que se tem que levar para a prova. Então vamos começar com o básico do básico, coordenadas geográficas. Entender onde o Tocantins está cravado no mapa não é só curiosidade, não. Isso é fundamental, porque a localização exata define o clima, o fuso horário. Enfim, é um conhecimento essencial que qualquer banca de concurso vai partir do princípio de que você sabe. Primeiro conceito na tela: latitude. Para não esquecer nunca mais, pense assim: a latitude é a altura de um ponto no mapa. É a distância medida em graus em relação à linha do Equador. É ela que vai dizer pra gente se um lugar está para cima, no hemisfério norte, ou para baixo, no hemisfério sul. Simples assim. E o Tocantins, onde fica nessa história? Bom, o estado está inteirinho no hemisfério sul. As latitudes dele variam ali, entre 5 graus e 13 graus sul. Anote isso, grife, porque é o tipo de informação que tem que estar na ponta da língua no dia da prova. Tocantins é 100% hemisfério sul. Ok, se a latitude é a altura, a gente precisa da posição horizontal, certo? E é aí que entra a longitude. Ela é a distância, também em graus, em relação àquela linha vertical principal, o meridiano de Greenwich. É a longitude que define se um lugar está a leste ou a oeste. E no caso do Tocantins, ele também está inteiramente em um hemisfério, o ocidental, ou seja, a oeste de Greenwich. A faixa de longitude do estado vai de 45 graus e 44 minutos até 50 graus e 44 minutos. Então, juntando as duas informações, latitude e longitude, a gente tem o endereço exato, a identidade geográfica completa do estado no planeta. Beleza, agora que a gente já sabe a área geral onde o Tocantins está, vamos ser ainda mais precisos. Vamos falar dos pontos extremos. O que são eles? São os 4 cantinhos do estado, os locais que marcam os limites máximos do território ao norte, sul, leste e oeste. É como se a gente fosse colocar 4 pinos no mapa para demarcar o território. Olha, essa tabela aqui, isso é ouro puro para qualquer concurso. É o tipo de coisa que a gente precisa decorar mesmo. Vamos lá, com calma. Ao norte, o ponto mais extremo é a Ilha do Brás, lá em São Sebastião do Tocantins. Lá no sul, o limite é a Serra das Traíras, no município de Paraná. A leste, o ponto final é a Serra da Tabatinga, em Mateiros, bem na entrada do Jalapão. E para fechar, a oeste, o extremo é o Parque Nacional do Araguaia, que fica na gigantesca ilha do Bananal. Isso tem que estar afiado. Muito bem, já localizamos o Tocantins no mapa. Agora vamos dar um zoom e entender como o estado é dividido por dentro. Vamos falar das regiões geográficas. E aqui, atenção redobrada, porque esse é um tópico que tem um antes e um depois, e as bancas adoram cobrar justamente essas mudanças, essas atualizações. E aqui vem o grande pulo do gato, que pode salvar uma questão na prova. Preste muita atenção nisso. O IBGE mudou a forma de dividir as regiões lá em 2017. Mas, e esse mas é gigante, as bancas de concurso continuam cobrando a divisão antiga, aquela de mesorregiões e microrregiões. Então, qual é a conclusão? Não tem escolha. Tem que saber as duas, a antiga e a nova. Essa linha do tempo aqui deixa tudo bem claro. Olha só, desde a criação do Estado em 1989 até 2017, a gente falava em mesorregiões e microrregiões. De 2017 para cá, o IBGE começou a usar uma nova classificação: regiões geográficas intermediárias e imediatas. Como a gente viu que o modelo antigo ainda é cobrado, vamos começar por ele. No sistema antigo, o mapa do Tocantins era dividido em 2 grandes fatias, 2 mesorregiões. A primeira delas é a mesorregião ocidental. Ela era maior, com 93 municípios, e era subdividida em 5 microrregiões, que a gente vai ver uma por uma agora: Bico do Papagaio, Araguaína, Miracema do Tocantins, Rio Formoso e Gurupi. Começando lá no extremo norte, a microrregião do Bico do Papagaio.
O nome já entrega a localização, né? É aquela pontinha do estado onde os rios Araguaia e Tocantins se encontram. É uma região de muita força na pecuária e na agricultura, com cidades bem importantes como Araguatins e Tocantinópolis. Descendo um pouco no mapa, a gente chega na microrregião de Araguaína. Aqui, a gente está falando de um dos principais polos econômicos do estado. A cidade de Araguaína é um verdadeiro centro de serviços e comércio para toda essa parte norte, e a região inclui também municípios com peso histórico, como Xambioa. Agora, mais para o centro do estado, temos a microrregião de Miracema do Tocantins. Essa aqui tem um valor histórico gigante, porque Miracema foi a primeira capital, a capital provisória, logo que o estado foi criado. A região também tem outros municípios importantes, como Guaraí, que é um grande entroncamento rodoviário. Continuando o nosso trajeto, a microrregião de Rio Formoso. Uma área super importante tanto para o agronegócio, com uma produção forte de grãos, quanto para o ecoturismo. É nessa microrregião que fica o município de Formoso do Araguaia, onde está a famosa e imensa Ilha do Bananal. E para fechar a mesorregião ocidental, a gente chega lá no sul, na microrregião de Gurupi. Gurupi é outro polo importantíssimo, especialmente na área da educação, com universidades, e funciona como um centro de desenvolvimento para toda a região sul do Tocantins. Ok, já vimos todo o lado oeste. Agora vamos cruzar o mapa e olhar para a mesorregião oriental do Tocantins. Ela era menor em número de microrregiões, só 3, mas mais que microrregiões. É aqui que fica a capital, Palmas, e o famoso deserto das águas, o Jalapão. A primeira microrregião aqui é a de Porto Nacional. Pense nela como coração político e administrativo do Tocantins. É aqui que está a capital planejada, Palmas, e também a cidade histórica de Porto Nacional, uma das mais antigas e com uma riqueza cultural imensa. Em seguida, temos a microrregião do Jalapão, que dispensa apresentações, né? Uma área de beleza natural única, conhecida no mundo todo pelas dunas, fervedouros, cachoeiras. O turismo aqui é o grande motor da economia de municípios como Mateiros e Ponte Alta do Tocantins. E para terminar a mesorregião oriental, a gente vai para o sudeste do estado, para a microrregião de Dianópolis. Essa é uma região com uma tradição histórica muito forte, que tem suas raízes no antigo sudeste de Goiás. Cidades como a própria Dianópolis, Arraias e Natividade são testemunhas dessa história. Pronto, vimos a divisão antiga. Agora vamos para a divisão atual, a que vale desde 2017. O IBGE criou um novo jeito de organizar regiões geográficas imediatas e intermediárias. A lógica é ser mais fiel à realidade. A região imediata é o grupo de cidades vizinhas que dependem de uma cidade um pouquinho maior para coisas do dia a dia. Já a região intermediária junta várias dessas regiões em torno de um grande polo, como Palmas ou Araguaína, para coisas mais complexas. E para fechar nosso encontro de hoje, vamos falar de um assunto super interessante: a formação dos municípios. Entender como o mapa político do Tocantins foi desenhado e redesenhado ao longo do tempo nos conta muito sobre a história, a política e a distribuição de recursos no estado. Esse processo não aconteceu de uma vez só, foi por etapas. O estado do Tocantins nasceu em 1989, com 60 municípios já funcionando. Só que já havia outros 19 criados no papel, que ainda precisavam ser instalados. Os dois primeiros foram São Valério e Aliança, logo no primeiro dia de 89. Depois, a criação de municípios continuou até 1997, quando o mapa se estabilizou com os 139 municípios que temos hoje. E tem uma curiosidade que é detalhe de prova. Logo no primeiro dia de existência do estado, um decreto mudou o nome de várias cidades. Aqueles sobrenomes do Norte ou de Goiás foram trocados por do Tocantins. O caso mais famoso é Paraíso do Norte, que virou Paraíso do Tocantins. Foi um jeito de carimbar a nova identidade do estado. Agora, quando a gente fala de tamanho dos municípios, a diferença é gritante. E esses extremos são prato-cheiro para questões de concurso. De um lado, o menor município em área, Axixá do Tocantins. Do outro lado, um verdadeiro gigante, Formoso do Araguaia. A diferença é absurda e é um dado que vale a pena memorizar. Bom, chegamos ao final do nosso conteúdo de hoje. E agora é a hora daquela revisão estratégica para a gente ter certeza de que o mais importante ficou bem guardado aí na memória para a hora da prova. Então, vamos lá, o que é essencial levar daqui? Primeiro, as coordenadas. Tocantins está entre 5 e 13 graus sul e entre 45 e 50 graus oeste. Segundo, os 4 pontos extremos. Norte, Ilha do Brás.
Sul, Serra das Traíras. Leste, Serra da Tabatinga. Oeste, parte do Araguaia. Terceiro, as divisões do IBGE. Lembre-se, tem que saber a antiga e a nova. E por último, são 139 municípios, com Axixá sendo o menor e Formoso do Araguaia o gigante territorial. Fechado? Fica então a reflexão final. Entender essa organização espacial não é só decorar dados, é mostrar para a banca que se tem um conhecimento profundo sobre o Estado, e isso, com certeza, é um grande diferencial para aprovação. Na nossa próxima aula, a gente avança e vai falar sobre representação política. Até lá e ótimos estudos!